Programa Norte Empreendedor. Entrevista com empreendedores de sucesso. Cases de sucesso que são fonte de determinação e perseverança. Programa Norte Empreendedor, com Marcos Rogério. Oferecimento: Cometa Hyundai Sinop. Paixão em servir. Porto Tintas, confiança e especialidade. DE Arte em Decoração, sua casa mais completa. Bom dia, o programa Norte Empreendedor começa agora. Eu, Marcos Rogério, estarei aqui todas as manhãs de domingo para levar até você as notícias e histórias de empreendedorismo dos nossos convidados. A conversa de hoje é com um empreendedor na área de assistência ambiental. Eu converso hoje com Marco Antônio França de Paula. Bom dia, Marcos. Bom dia. Marcos, você hoje é o proprietário da Ecosistema Engenharia. Certo. Como é que você ficou sabendo? Você é natural de onde? Eu sou natural de Curitiba, Paraná. Curitiba, Paraná. Você se formou lá em Engenharia Florestal? Na Universidade Federal do Paraná. Me formei no ano de 1987. Em 87. Aí, em 1989, eu vim para Sinop. Como é que você ficou sabendo de Sinop? E no período que eu estava na faculdade, eu conheci o Rudimar Ceni, irmão do Rogério Ceni, irmão do Rogério, que estudou também, fez engenharia florestal, só que num período ele largou. Aí ele falou: olha, eu estou largando a faculdade, Marco, estou indo para Sinop, cuidar da fazenda do meu pai. Uhum. Aí, a primeira vez que eu vi o nome de Sinop através do Rudimar. E logo depois que me formei, eu fui para Rondônia, trabalhei um ano lá, voltei para Curitiba e comecei a procurar trabalho. Aí veio uma oportunidade para eu gerenciar uma empresa aqui em Sinop. Ah, sim. Que na época já estava estabelecida, que era uma empresa de Curitiba, né, na área de engenharia florestal e aerofotogrametria. E eu vim para gerenciar essa empresa em 1989. Ah, tá. Aí você migrou de Curitiba para cá? Eu vim com a roupa do corpo e uma televisãozinha. É uma história parecida com a de muitos empreendedores, né? Ô Marcos, no ano em que você veio em 1989. Em 89. 1989, a indústria madeireira estava a todo vapor, não tinha ainda a rigorosidade que existe, né, de 2003, 2004 para cá, com relação a projeto de manejo, com relação à indústria, a todo o processo que envolve a indústria madeireira. De certa forma, também era um desafio para você, porque você como engenheiro florestal, tinha que trazer todo um projeto para mostrar para quem explorava madeira de que haveria necessidade disso, né? Como é que foi isso para você? Realmente no começo foi um pouco difícil, porque você vindo de outra região, recém-formado, aí as pessoas geralmente do ramo, o setor madeira é um ramo que geralmente passa de pai para filho. São pessoas com anos já de trabalho, então já tinham aquela cultura, aquela maneira de administrar as empresas dele e de tocar. E também na época não havia também muita questão de orientação por parte dos órgãos ambientais também. Sim. Da qual que deveria ser a maneira mais correta de se trabalhar para você ter lucratividade com um documento sustentável. Então foi um pouco difícil e as pessoas também aceitarem, mas com o tempo hoje, por exemplo, já evoluiu muita coisa. Muita coisa, né? A engenharia florestal, né, o acadêmico que se forma em engenharia florestal, é claro, ele vai fazer todas as matérias e vai estudar a melhor forma de se explorar o meio ambiente dentro de normas de preservação de meio ambiente, ou seja, de fazer uma exploração sustentável, né? Ecologicamente sustentável e financeiramente sustentável também. Uma coisa é dentro da faculdade, outra coisa é o campo, né? Com certeza, são extremos que a gente, com o passar dos anos, a gente consegue daí unir. Fazer a união disso. Aprende com o passar dos anos, a prática vai nos ensinando, e aí você junta o que aprendeu da técnica na faculdade com o dia a dia do trabalho.
Uhum. Ô Marcos, o conhecimento de preservação de meio ambiente já existia Já. naquela época. O que talvez não existisse fosse a rigorosidade da lei, né, na cobrança da efetividade desse conhecimento, ou seja, não que os madeireiros estivessem fora da lei naquela época, né? As leis não eram pautadas com a rigorosidade de percentual de conservação. Por exemplo, hoje você tem 20% De área disponível para ser aberta. para ser aberta. A questão da metragem, circunferência de madeira, espécime de madeira. Quer dizer, existia um conhecimento, mas a lei não acompanhava esse conhecimento. Então existia uma flexibilidade. Isso foi se estreitando no decorrer dos anos, né? Cada vez mais foi se afunilando. Eu, pessoalmente, eu tenho a minha opinião. Eu acho que, principalmente a questão de projetos de manejo florestais sustentáveis, há muito rigor. Muito rigor. Muito rigor e pouca agilidade na questão da liberação das licenças para os projetos de manejo. Uhum. Eu acho que quando há muito rigor, burocracia, excesso e dificuldade, isso aí acaba sendo perigoso, acaba caindo, forçando as pessoas até ir para a ilegalidade. Exato. Porque todo mundo precisa de ter rentabilidade, precisa manter sua empresa, precisa se alimentar, precisa pagar contas. Exatamente. Então, eu acho que o rigor eu acho que é excessivo. E a questão do projeto de manejo, eu acho um modelo adequado, muito adequado para a região. Uhum. Muito foi pregado no nosso país, principalmente por ministros do meio ambiente, a questão do desenvolvimento sustentável, Exato. que é um modelo de desenvolvimento que eu acho que todo mundo tem que adotar. Mas o modelo sustentável, ele é alicerçado por um tripé de benefícios, que são o benefício social, o econômico e o ambiental. Sim. Se você não tiver benefício econômico, não deixa de ser desenvolvimento. Se não tem o benefício social, também não. Se você tiver só benefício ambiental, você não vai ter desenvolvimento. Não vai crescer. Nem benefício social. Então, isso também, se não tiver preocupação com a parte ambiental, deixa de ser sustentável. Exato. Então, eu acho que está sendo uma falha muito grande na gestão ambiental no nosso país. A imagem de gestão ambiental no nosso país é biocêntrica, ou seja, ela analisa a natureza e o homem à parte. A parte. Ela analisa o homem como um vilão da natureza. Um predador. Um predador e tira fora. E tira fora. O homem devia ser a principal peça do meio ambiente. Porque ele que tem que ser beneficiado pela uma gestão ambiental de responsabilidade adequada e verdadeira. Uhum. Eu acho que o nosso Brasil está tendo uma gestão ambiental assim, que não está sendo muito verdadeira. Uhum. Ela está punindo alguns certos setores e outros não. Uhum. Na verdade, a gente observa, uma vez um empresário da indústria madeireira estava comentando comigo, assim, a prova de que não houve atenção necessária é de que, a princípio, as pessoas vinham abrir área agrícola em região de floresta, de árvores nobres, e rejeitavam o cerrado para a agricultura, que seria o ideal. Né? Então, a exploração de madeira sustentável, que deveria ser em área de floresta, começa por uma opção, principalmente em Sinop, né? Porque a agricultura não conseguiu desenvolver. Quer dizer, então é justamente a falta de orientação, a falta de pesquisa. Eu acho que houve a ausência do governo, principalmente do governo federal, que estava no começo, a gestão ambiental estava na mão do governo federal, uma ausência do governo na questão de extensão rural, extensão de conhecimento, orientação. Se você perguntar desde o passado até hoje para o setor madeireiro, ou setor agrícola, ou setor da pecuária, quantas vezes eles foram visitados por um órgão ambiental para serem orientados? Fica sabendo pela televisão. Mas eu acho que, se for o número, é próximo a zero. É próximo a zero. Agora, quantas vezes eles, de repente, são multados sem uma razão? A multa vem de surpresa. Vem de surpresa. Então, acho que houve falha, eu acho que a falta de orientação do governo quanto a isso. E se o pessoal, às vezes, procura ilegalidade ou vai para a ilegalidade, porque, às vezes, a lei
é muito severa ou difícil de ser cumprida. A indústria madeireira ficou muito restringida, né? Até 2004 era um cenário, e 2004 para cá ficou completamente diferente. Só sobreviveu quem realmente tinha uma reserva, né? De florestas. Uma reserva de floresta e uma reserva financeira. Porque eu acompanhei em 2005 e 2006, porque até final de 2005, início de 2006, tinha madeireiro bancando funcionário, porque ficava aquela coisa de para, não para, libera, não libera, aprova, desaprova, né? Aí o que acontece? Um funcionário que é uma mão de obra, não é que ela não seja qualificada, ela é qualificada para aquilo, mas é uma mão de obra difícil. Porque se pega um batedor de prancha hoje, ele é um profissional, um trabalhador daquela área ali, que ele tem que gostar daquilo que ele faz. Com certeza. Porque é exaustivo e ele tem que saber o que ele está fazendo, né? É um trabalho braçal, mas tem que ser especializado naquilo, porque se for uma pessoa qualquer de outro segmento, pode sofrer um acidente muito fácil. Então, o que aconteceu? Quem teve uma reserva financeira para aguentar esse período de fecha, não fecha, se manteve no mercado. Quem não teve, fechou e foi embora. Pois é. E essas faltas de estímulo, eu acho o seguinte, o setor madeireiro, aliado aos projetos de manejo florestal sustentável, era o setor adequado para o desenvolvimento sustentável da região. Porque o manejo, ele gera benefício social, econômico e ambiental, porque a floresta permanece em pé. Permanece em pé e preservada. Você só vai extrair as árvores que atingiram a idade senil, que já cresceram, já atingiram a maturidade e que elas um dia vão morrer. E a floresta ela precisa de uma intervenção para as árvores remanescentes continuarem o crescimento. Uhum. Porque quando há uma estagnação da floresta, as árvores remanescentes elas começam a não ter mais crescimento, a floresta entra em estado de estagnação. Isso até a questão pro sequestro de carbono é importante, você intervir na floresta para que as árvores remanescentes cresçam e possam fazer o sequestro do carbono. Uhum. E a floresta faz esse papel de uma maneira muito apropriada. Uhum. Então, e a questão de geração de empregos, o projeto de manejo, o setor madeireiro gera muitos empregos. Só um exemplo, por exemplo, uma empresa de compensados aqui, tinha 200, 300 funcionários. Então, o número de empregos diretos e indiretos era muito grande em geral. Uhum. Eu me lembro perfeitamente, a Madenorte, por exemplo, era uma empresa referência, referência. Funcionário que trabalhava na Madenorte, qualquer lugar do comércio que ele desse a Madenorte como referência, o cadastro dele era aprovado. Eu sei porque eu tinha comércio na época também e eu acompanhava isso. Uma empresa que foi gerida por familiares, né? A que era a diretora, que era a Tomelin. A Terezinha Tomelin. Dona Terezinha Tomelin, conhecida pela eficiência em gestão dela, né? Atuou em alguns órgãos públicos Tinha também. uma preocupação muito grande com a questão social, com a questão ambiental. Uhum. Era uma empresa bem cuidada. Uhum. Dava gosto de ver uma empresa dessa trabalhando, atuando. Uhum. Assim, e hoje a gente se lembra com uma certa tristeza empresas como esta e outras, mas com certeza terem que fechar as portas. Hoje tem a estrutura deles, eles migraram, acho que uma parte do investimento para a agricultura, uma armazenagem, né? Mas realmente é saudoso lembrar de como era bonito no horário de almoço observar quantos funcionários saíam da Madenorte e outras laminadoras também que fecharam as portas, né? O que deixa triste é que em 2005 a gente via algumas dessas laminadoras, se não quase todas, sem prévio aviso, serem cercadas pela Força Nacional, né? Como se estivesse cercando um presídio, para averiguação. É um tipo de averiguação muito cruel, né? Muito severa para um segmento de mercado tão importante, né? Inclusive, eu já li artigos sobre de advogados de São Paulo sobre a questão da gestão ambiental no Brasil, e ele chamou um dos artigos que esse advogado eu li uma vez, um advogado muito conhecido, dos melhores advogados de direito ambiental do país. Ambiental.
Ele falou assim, até eu achei assim, uma expressão até bem forte, que a gestão ambiental no Brasil é fascista. Com certeza. E ele, assim, realmente, assim, foi um termo pesado, mas na verdade é. Porque se prendeu muito pessoas idôneas, pessoas com endereço fixo, pessoas arbitrariamente, né? arbitrariamente, que muitas vezes não teve culpa comprovada, nenhuma, comprovada. Né? É como a gente viu, a Polícia Federal ou a Força Nacional prendendo pessoas para averiguar. Quer dizer, é o inverso do processo, do direito de defesa, né? Uhum. Infelizmente, a influência política em toda essa situação. O Marcos, a questão da preservação do meio ambiente, hoje a Ecossistema Engenharia, ela atua nesse mercado, hoje com muito mais eficiência, com eficiência que eu digo no sentido de que existe uma aceitação, né, do mercado maior para isso. Hoje você atua em Sinop, toda a região, como é que está? Nós atuamos em Sinop, toda a região norte do Mato Grosso, nordeste do Mato Grosso, uhum, e outras regiões. A gente ampliou bastante, porque nós somos uma empresa que existem, eu sou engenheiro florestal, mas tem mais 2 engenheiros florestais aqui em Sinop. Nós temos uma filial em Paranaíta que tem 2 biólogos. E um agrônomo. Uhum. E nós somos uma empresa que sempre procurou se atualizar. Todo ano se fazendo cursos, procurando sempre se atualizar para se obter... Porque o grande desafio da nossa humanidade, eu acho hoje, é você conciliar a necessidade de produzir alimentos, de consumo de bens e serviços, com a questão da conservação do meio ambiente. Uhum. E o grande desafio nosso é esse, já esse meio termo, esse equilíbrio. E a nossa empresa sempre, desde que ela nasceu, ela teve essa preocupação. Então ela está sempre se atualizando, indo fora, São Paulo, Curitiba e outros lugares, fazendo cursos, entrando em contato com pessoas de diversos segmentos, para buscar isso aí e poder oferecer para a região isso. Porque a região merece, uhum, nós estamos num estado riquíssimo, uhum, é um estado que sofreu muito com essa questão ambiental, acho que muito mais do que devia, não deveria ter sofrido dessa maneira. Sim. E eu acho que devia ser tratado com mais carinho, como falei anteriormente. Se tivesse orientado antes, procurado, orientado e debatido a questão da legislação. A legislação não vem de cima para baixo, ela sai do local para fora. Uhum. A realidade ambiental de uma região é diferente da de Brasília, sim, de Curitiba, de São Paulo e outros. Se houvesse uma orientação mais efetiva, com um interesse efetivo que não fosse político, talvez a área de floresta hoje, com o projeto Manejo, fosse maior. Porque a fuga para a agricultura, ou o desmatamento ilegal naquela época, talvez foi também por um desespero, né, medo de perder o segmento da indústria madeireira. Bom, vai parar tudo, vai prender todo mundo, então abre o que tem que abrir porque vão ser agricultor, porque agricultor ninguém mexe. Eu concordo com essa visão, concordo plenamente. E o desespero também advém também dessa medida provisória que começou com a 1516, na época do presidente Fernando Henrique Cardoso, uhum, que aumentou as reservas legais de 50% para 80%, depois foi a 2166 e foi consolidado no novo Código Florestal. Uhum. Passou por 80%. Não existe nenhum país do mundo que existe isso, que tenha uma reserva... Com tal lei de reserva. Não existe. E eu uma vez até falei para uma advogada que estava criticando a região, o setor madeireiro, os agricultores, chamando até de termos pejorativos. Eu falei, olha, doutora, eu não concordo com a senhora. Se o governo tivesse chegado na região e falasse, olha, hoje vocês têm 50% de reserva, nós gostaríamos que tivesse 80%, mas você vai ganhar 30% para se manter a floresta em pé, uhum, você vai ganhar o mesmo que você ganharia para produzir. Eu tenho certeza que a maioria teria deixado a floresta em pé. Deixado a floresta em pé. Eu tenho certeza absoluta. Marcos, se o governo federal tivesse efetivado o mesmo incentivo que ele ofereceu na década de 50, quando a frase ocupar para não entregar foi disseminada, se ele tivesse feito o mesmo incentivo para motivar
a indústria madeireira ou quem tinha áreas agrícolas na questão do plano de manejo para a preservação, com certeza a história seria diferente. Nós vamos para o próximo bloco, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações sobre o setor de meio ambiente aqui com o Marcos Antônio França de Paula, que é proprietário da Ecossistema Engenharia. Daqui a pouquinho. Requinte é ter personalidade. DE Arte em Decoração. A maior coleção de papéis de parede com até 20% de desconto à vista ou em 3 vezes sem juros. Estofado 3 lugares retrátil e reclinável por apenas R$ 2.598 à vista ou 10 vezes de R$ 359. Visite nossa loja e decore sua casa com personalidade. DE Arte em Decoração. Sua casa mais completa. Seu amor está mais perto do que você imagina. Venha até a concessionária Hyundai e leve para casa o carro que conquistou o Brasil. Aqui você conta com profissionais prontos para te atender, com qualidade e agilidade, estrutura moderna e preço justo. Pode comprovar. Um HB20 a preço de carro popular está te esperando. E nas 2 primeiras revisões a mão de obra é gratuita. Venha ver de perto e se apaixone. Cometa Hyundai. Sinop ganha vida com as cores da Porto Tintas. Obras renomadas que se transformam com as cores e a qualidade da Porto Tintas. Estoque completo garante produtos à pronta entrega de marcas renomadas. Ao pintar seu imóvel, pinte com a Porto Tintas, com as cores que vão realçar a sua casa e a sua vida. Porto Tintas, confiança e especialidade. Fone 3531-2929, Avenida Itaúbas, no centro da cidade. Com móveis de qualidade e design arrojado, a Tecmac proporciona maior conforto e beleza para seu escritório. É seu ambiente de trabalho com mais conforto e elegância. Tecmac, móveis para escritório. Avenida das Figueiras, Centro. Fone 3531-3501. A Sinopeças oferece retífica de motores para a linha leve e pesada, bombas e bicos injetores das marcas Bosch e Delphi, unidades injetoras para os veículos Scania, Volvo, Iveco e Volkswagen, unidades injetoras Common Rail. Agora com novidade, reparo em centrais eletrônicas e repotenciamento de veículos da linha diesel. Sinopeças retífica de motores, pessoas e tecnologia fazendo a diferença. Em Sinop, 3515-7043 e em Lucas do Rio Verde, 3549-6370. Aproveite as últimas unidades do Residencial Novo Horizonte. Lotes a preço de lançamento. Residencial Novo Horizonte, aprovado e registrado. 90% da infraestrutura concluída. Próxima escola, supermercados e UPA 24 horas. Negociamos sua entrada. Parcelamos o restante em 120 vezes. Visite o escritório da Invest Beira Rio, na Rua das Aroeiras 629 Centro. Residencial Novo Horizonte. Bom pra morar, ótimo pra investir. Requinte é ter personalidade. DE Arte em Decoração. A maior coleção de papéis de parede com até 20% de desconto à vista ou em 3 vezes sem juros. Estofado 3 lugares retrátil e reclinável por apenas R$ 2.598 à vista ou 10 vezes de R$ 359. Visite nossa loja e decore sua casa com personalidade. DE Arte em Decoração. Sua casa mais completa. Seu amor está mais perto do que você imagina. Venha até a concessionária Hyundai e leve para casa o carro que conquistou o Brasil. Aqui você conta com profissionais prontos para te atender, com qualidade e agilidade, estrutura moderna e preço justo. Pode comprovar. Um HB20 a preço de carro popular está te esperando. E nas 2 primeiras revisões a mão de obra é gratuita. Venha ver de perto e se apaixone. Cometa Hyundai. O programa Norte Empreendedor está de volta e eu estou conversando hoje com o Marco Antônio França de Paula, que é um dos proprietários da Ecossistema Engenharia. Ele é engenheiro florestal e nós estamos falando sobre a falta de incentivo que houve, né, para o desenvolvimento dos projetos de manejo, para que pudesse então ter havido uma área maior de preservação ambiental e hoje seria uma história diferente. O Marcos, essa falta de incentivo gerou, né, um rumo diferente para a nossa região. É claro que Sinop hoje abraçou outras formas também de economia, né? Afinal de contas é uma cidade, é uma região
é muito pujante de pessoas de todas as regiões, de pessoas inteligentes, ávidas por desenvolver a economia e a própria vida. Mas hoje, por mais que o mercado da indústria madeireira seja um mercado muito crucificado com a questão da burocracia, da morosidade da liberação de projetos, como que você vê hoje essa situação desses órgãos que controlam essas liberações? Olha, eu vejo o seguinte, eu acho, cada vez, isso já é histórico, cada vez menos esses órgãos ambientais não têm estrutura para atender a demanda de serviços na área. E hoje, com o passar dos anos, a questão de exigências na questão ambiental são cada vez maiores. Hoje, qualquer indústria, qualquer tipo de negócio que você envolva, que produza e consuma matéria-prima que vem advinda da natureza, que produza resíduos, você tem que ter licenciamento ambiental. Uhum. Então, tudo hoje tem que ter licenciamento ambiental. Então, as coisas são não atendem a demanda de serviços que o pessoal procura desses órgãos, uhum, por falta de estrutura de pessoal, né, principalmente de pessoal. E a legislação também, eu acho que ela é um pouco burocrática demais, ela devia ser... engessada, né? Ela é engessada. Isso em todos os aspectos. Não vamos falar só a questão de projetos de manejo. Hoje, para se fazer construir uma estrada nesse país, o país está engessado pela questão ambiental. Se burocratizou demais, não se estruturaram os órgãos, e o país hoje está perdendo muito o ritmo de crescimento por causa desse engessamento na questão ambiental. E não sei, talvez, interesse de quem que seja. Eu acho que do nosso país não pode ser. Eu acho que não pode também interesse de quem governa o nosso país. Eu acho que quem governa o país não deveria ter interesse que esse país não ande. Ele tem interesse que o país cresça. Ele é brasileiro, como todos nós, né? Deveria ser assim, né? Então, eu sinto isso, esse engessamento. A gente que presta serviço para a usina aí, a gente vê a dificuldade que eles têm para trabalhar um empreendimento desse porte. As pessoas falam muito do impacto ambiental das usinas. O impacto inicial pode ser grande, mas os impactos são mitigados, são corrigidos. Uhum. E o benefício social e econômico para a região é muito grande. É muito grande o benefício que traz para a região. Ô Marcos, você falou da usina, hoje você presta serviço para a usina hidrelétrica Telespires. Isso, nós servimos para a usina em Paranaíta. Uhum. E como é que funciona essa assessoria? Hoje você assessora eles em que tipo de serviço, tipo de trabalho? Nós participamos de licitação, nosso ecossistema trabalha com... Nós temos biólogos também no nosso quadro técnico. Sim. E nós fazemos o controle de vetores de doenças como malária, leishmaniose e dengue. Sim. Então, tanto na zona urbana como na zona que vai ser atingida pelo lago da usina. Uhum. Então, nós temos que fazer esse controle e continuar fazendo para sempre estar informando, e isso é informado até para o Ministério da Saúde e tudo, uhum, para não ter problema algum risco de epidemia, algum descontrole dessas doenças, né? Sim. E que nós estamos numa região que ainda existe preocupação principalmente a questão de dengue, malária. Dengue, malária, então, leishmaniose. Leishmaniose também. Então, nós estamos fazendo esse trabalho já há uns 2 anos. Uhum. É um trabalho que a gente está sendo elogiado, foi elogiado lá em Brasília, pelo IBAMA de Brasília. Sim. E está atendendo a contento o que eles queriam. Uhum. Então, tanto que renovaram o nosso contrato, sim, até 2015 e estão pretendendo mais para frente também que nós trabalhamos nessa área. Uhum. O Brasil, pela experiência que o Brasil tem na construção de hidrelétrica, pelo know-how que ele tem, em especial pela construção da hidrelétrica de Itaipu, que na época era uma das maiores obras do mundo, eu estava vendo um documentário sobre a construção, sobre o processo de desapropriação, sobre o processo de catalogação. Na época da Itaipu, foi quando iniciou o processo de catalogação de espécies, captura de animais de ilhas, né, para poder catalogar e soltar em outras regiões. Não havia
ainda, naquela época, ONGs que fizessem isso, e foi através de ONGs, não foi nem através de órgãos públicos, né? Pelo know-how que o Brasil tem em construção de hidrelétricas, as dificuldades impostas agora parece brincadeira, né? Sim, E outra, a energia hidrelétrica, a matriz hidrelétrica, ela é um tipo de energia limpa. Não é, ela tem esse impacto inicial, mas é uma energia limpa. Então ela traz muito benefício. E hoje o rigor que você tem na questão de você atender aos requisitos para você ter uma usina, por exemplo, a usina lá de Paranaíta, ela atinge 2 estados. Então ela é fiscalizada e analisada pelo IBAMA. Ela tem que atender a 46 programas ambientais. 46 programas ambientais. Então, são coisas com série de requisitos com muita exigência. Então, e eles fazem com muita propriedade. A gente acompanha, a preocupação deles é fazer com muita propriedade isso. E eu vejo também a questão de responsabilidade social desses empreendedores. Sim. É muito grande. O benefício que traz para um município é muito grande também. Muito grande. Aqui em Sinop, aqui a SES está fazendo a gestão, eu vi uma relação na internet, no site da prefeitura, de que serão 20 ilhas ou ilhotas que serão tomadas pela água. Provavelmente há um projeto, eu não sei em que momento é feito isso, né, de coleta dos animais dessas ilhas, para que eles não... eles têm fazer um período antes de começar a inundação. Eles têm que fazer isso aí já e fazer esse levantamento. Tem que fazer o levantamento Então tem uma série... Então, esse empreendimento, ele traz, busca uma série de requisitos, empresas, para atender às exigências dela. Então, traz uma série de benefícios para o município. E eu conversando com os pessoais que estão administrando aqui a usina, eles vão dar prioridade para as empresas locais. Empresas locais. Isso é muito importante para Sinop e para a região. O Programa Norte Empreendedor, ele vai começar agora, a partir desse momento, uma fase, né, de entrevistas com as micro, pequenas empresas ou médias empresas que realmente prestam serviço para as hidrelétricas, justamente para que eles apresentem e mostrem, né, o peso, o know-how que eles vão adquirir prestando serviço para uma empresa desse porte, não é? Porque algumas empresas até absorvem conhecimento e expandem os seus negócios através disso, né? E quanto foi que isso rendeu para eles, tanto em valor de conhecimento quanto valores monetários. A gente vai passar a fazer uma relação dessas empresas que circundam, né? São restaurantes, construtoras. Eu entrevistei aqui, vai passar domingo agora que vem, no próximo domingo, uma entrevista com o Ivanildo do Camping Clube. Só no Camping Clube está sendo construídos mais de 100 casas, se eu não me engano, pela Triunfo, para morar o staff, só o staff da gestão da hidrelétrica, né? Então, da construtora, né? Então, esse tipo de empresário, né, a gente vai passar a entrevistar ele justamente para mostrar ou reforçar, né, os pontos positivos que essas empresas passam a adquirir, não só de referência monetária, mas de know-how. Com certeza. De know-how, né? Então a gente vai passar a fazer esse trabalho aqui também. O Marcos, a gente estava conversando sobre alguns prêmios que você ganhou e você trouxe aqui alguma coisa para mim. Você está aqui, você ganhou o Prêmio Profissional do Ano 1999, 2002, 2004, né, moção de aplauso. Tem aqui também um plano de 2013, que é o Latin American Quality Awards, né? Awards, de 2013. Em 2014 você foi agraciado aqui com o Brasil Quality Certificação, em 2014. Uhum. Né? Tem um outro prêmio também que nós vamos receber em agosto também em São Paulo. Em São Paulo, que é o prêmio do Instituto Latino-Americano de Qualidade. Isso. Tá. Esse prêmio do Instituto Latino-Americano de Qualidade, esse é um prêmio muito importante, né? Leva o nome, o seu nome, o nome da Ecosistema Engenharia e o nome da cidade também para regiões. Inclusive, esse Instituto Americano de Qualidade, ele é sede no Panamá, na cidade do Panamá. E eu recebi esse primeiro prêmio deles, eu recebi em novembro, na cidade do Panamá, eu estive lá.
Tinham empresas de todos os países da América Latina que foram premiadas, né? Sim. E concorreram. Esse instituto ele tem a preocupação de agraciar as empresas que estão no caminho certo. Certo. Até para mim foi uma surpresa receber, porque a minha empresa é uma empresa pequena, de uma cidade do interior do estado. Mas nós recebemos, e assim, com muita surpresa, mas com orgulho também. E o nome de Sinop esteve lá evidente. O fato esse é um dos benefícios que a internet oferece para o mundo, né? Você se torna conhecido mundialmente, mesmo estando no interior. E aí nós recebemos esse prêmio e esse instituto, o que ele faz? Você, a partir de você recebe um prêmio, você pertence e se filia a esse instituto, você começa a participar de um relacionamento com as empresas de todos os países da América Latina. Sim. E você participa de conferências, palestras, de todas as novidades em questão de gestão de pessoas, marketing, tudo, desenvolvimento sustentável, tudo é relacionado à melhoria da qualidade das empresas. Que hoje a opinião pública mundial, ela não só avalia uma empresa numa questão de rentabilidade. Ela dá muita atenção hoje à questão de responsabilidade ambiental e responsabilidade social. Social e a ambiental. Maneira que ela trata socioambiental. A maneira que ela trata os seus funcionários, os seus stakeholders, né, que são seus colaboradores. E isso está sendo importante, isso aí está sendo um aprendizado muito branco para esse sistema, que eu repito, é uma empresa muito pequena e está tendo a oportunidade assim, de aprender muito e crescer muito com essa oportunidade que tivemos de receber esses prêmios. De entrar num circuito de conhecimento nessa área, né? Trazer novidades. Trazer novidades para nós. Então, eu fiquei muito, assim, contente com isso, surpreso até, de certa forma. Mas, assim, para nós foi muito importante. Muito importante. Muito importante. A gente falando de Sinop, do tamanho de Sinop, é uma cidade de porte pequeno. No entanto, nós temos hoje a Universidade Federal com o curso de Engenharia Florestal, né? Então, um link desse que você acabou participando com esse prêmio é um complemento, não é? Né? Para que cursos como esse da Universidade Federal possam aproveitar, né, para somar todo o conhecimento que esses acadêmicos estão buscando, né? Então, vai se fechando um círculo em busca de um conhecimento. As empresas já estabelecidas também vão se aproveitar desses conhecimentos buscados pela universidade, por esses acadêmicos de engenharia florestal. Ô Marcos, hoje a Ecosistema, você falou aí dos stakeholders, hoje conta com quantos colaboradores? Em torno de 15 colaboradores, entre engenheiros florestais, biólogos, agentes de saúde, o setor administrativo, em torno de 15 funcionários. 15 funcionários, todos trabalhando em prol do desenvolvimento, levando conhecimento para as empresas se enquadrarem ou buscarem esse aperfeiçoamento para refletir, como refletiu para você um prêmio latino-americano. E essa visão que nós temos do desenvolvimento sustentável, eu acho que eu bato muito nessa tecla, porque a gente não pode nunca esquecer da palavra desenvolvimento. Eu, na minha opinião, eu uma vez soltei uma frase até no Facebook, alguns não gostaram, alguns gostaram. Eu falei, o maior crime ambiental que existe, os maiores crimes ambientais que existem são a fome e a miséria. Fome e a miséria, com certeza. E essa é a minha opinião. Nós precisamos produzir alimento, não podemos... Como é que nós vamos deixar de produzir alimento se a população cresce a cada minuto? Como que nós vamos deixar de produzir alimentos? Como que nós vamos deixar de produzir bens e serviços? Então, nós temos que encontrar esse meio termo. O radicalismo, tanto de um lado como para o outro, não funciona e nunca vai funcionar. De forma alguma. Então, essa receita do bom senso, ela tem que começar a ser feita no nosso país e ela tem que começar do local para fora, não sendo imposta de fora para o local. A falta de conhecimento e da preservação ambiental faz que países como na África
tribos e populações dizimem espécies de animais por comê-los, por caçá-los e comê-los, né? Por falta de produção de alimento com sustentabilidade, né? Por falta de Aí serviço. entra a questão de administrar um país. Com certeza. Eu acho que a questão de administrar um país, você aí qualificar, o país tem que procurar qualificar, investir em pesquisa, E investir em desenvolvimento. tecnologia para desenvolver de maneira sustentável. Com certeza. Nós aqui estamos na região mais rica do mundo. Essa região aqui é cobiçadíssima. Com certeza. Talvez toda essa pressão que nós sofremos e ainda estamos sofrendo advenha disso. Com certeza. Além de estarmos numa região riquíssima, nós estamos no estado que mais cresce na região e que tem maior avanço do agronegócio. Com certeza. E o agronegócio daqui está salvando a balança comercial do país há alguns anos, né? Já faz. Está fazendo a diferença. Está fazendo diferença, e engraçado, e estão dando tiro no pé, né? Eu estou defendendo quem trabalha dentro da legalidade, né? Aham. Então, seja o agricultor, pecuarista, madeireiro que estão dentro da legalidade, tem que ser incentivado. Tem que Estão ser produzindo incentivado. alimento, renda para o nosso país. Então, o agronegócio, às vezes, ele é mal visto, de certa forma, mas as pessoas que criticam, talvez o agronegócio, eles comem arroz, comem feijão, comem carne, eles vestem camisa de algodão. E de Então, vez em quando tira foto com uma espingarda matando um cervo. Então, esse tipo de hipocrisia que tinha, né? Então, eu acho que a questão ambiental, ela está muito atrelada ao interesse econômico e político Aham. no mundo atual. Se o país conseguir, nosso país conseguir livrar a gestão ambiental dos interesses políticos e econômicos, aí o É um grande Brasil avanço. teria um grande avanço, seria exemplo de sustentabilidade para o mundo inteiro. Nós temos condições de dar exemplo. Porque nós temos, por exemplo, uma agricultura hoje que da porteira para dentro dá exemplo para o mundo inteiro. Exato. Mas da porteira para fora não tem logística. A gente sabe disso. Nós não temos estradas, não temos como armazenar o produto, nada. Então, estamos procurando tecnologia, eles estão tentando cada vez mais se adequar à legislação ambiental. O setor madeireiro também, a questão dos manejos, eles avançaram muito, só que você tenta avançar de um lado, da maneira técnica, fazer a coisa de acordo, mas você não consegue levar um projeto. Quer obedecer à lei, mas a lei não obedece à necessidade do mercado. A contrapartida do governo não tá funcionando. Eu estou conversando aqui com o Marcos Antônio França de Paula, que é um dos proprietários da Ecosistema Engenharia. Nós estamos falando, né, sobre todo o processo de desenvolvimento, de preservação ambiental, dos projetos de manejo e da necessidade dos órgãos emissores dessas licenças acompanharem a vontade e a necessidade do mercado de obedecer à lei. Eles precisam ter um pouco mais de agilidade, eles precisam um pouco mais de apoio do governo, até porque a falta de pessoas, a falta de profissionais nesses órgãos tem comprometido o desenvolvimento econômico não só da região de Sinop, mas também do nosso país. O programa Norte Empreendedor fica por aqui. Não perca, na próxima semana, mais notícias e informações. Programa Norte Empreendedor, com Marcos Rogério. Oferecimento Cometa Hyundai Sinop. Paixão em servir. Porto Tintas, confiança e especialidade. TE Arte em Decoração, sua casa mais completa.